Olá rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal Mentalidade Tricolor, João Cordeiro por aqui. O São Paulo precisava ontem dar uma resposta não só dentro de campo, mas fora também. A vitória veio e foi muito importante para restaurar o ânimo do grupo, subir na tabela e também para trazer paz para o ambiente aí para a sequência dos próximos jogos. Vamos falar sobre isso, mas antes de tudo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque é muito importante para o crescimento do canal, beleza? Então vamos falar de São Paulo. E o São Paulo voltou a vencer ontem após 4 partidas, tinha sido 2 derrotas e 2 empates nessas últimas 4 partidas. Venceu o Criciúma ontem por 2-1 no Morumbi, mas o mais importante foi a atuação do time. O destaque vai para Alisson, Lucas, Ferreirinha, Alan Franco, só o Jandrei que teve aquela falha no final. A gente vai falar mais sobre isso, mas de uma maneira geral o time todo jogou bem. Mas para destacar um jogador, eu vou escolher o Alisson por conta da volta do Alisson. Ele mostrou a importância que é ele estar no time e ainda voltou fazendo gol. Então a gente percebe um time com Alisson e um time sem Alisson. É totalmente diferente, um time inseguro. A gente viu isso no jogo contra o Vasco, faltou muito ali uma briga no meio de campo. O Vasco encontrou muitos e muitos espaços e o Alisson realmente fez muita falta. Então o Alisson, ele é um jogador essencial no time do São Paulo e ontem demonstrou isso. Então destaque exclusivo assim vai para o Alisson, pela volta, pela importância e pelo gol marcado. E essa vitória de ontem ela foi muito importante porque o time ele precisava dessa resposta tanto dentro de campo quanto fora também. Dentro de campo eu acabei de falar, tivemos vários destaques e o time jogou bem, ganhou e convenceu. Agora falando de fora de campo, foi muito importante dar essa resposta porque essa semana foi uma semana muito tumultuada, basicamente uma das semanas mais tumultuadas que o São Paulo teve neste ano. A imprensa tentando plantar uma crise. Os torcedores, eles têm direito de falar o que eles quiserem, porque o torcedor é emoção. É o time do coração, acompanha o time, então o torcedor é emoção. Mas já a imprensa, ela se aproveita desses momentos para vender notícia e acaba também tumultuando o ambiente. Então, a gente percebe nas entrevistas pós-jogo ontem dos jogadores que os jogadores estão unidos, tanto entre eles quanto com o técnico. Isso ficou provado. A gente percebeu assim o tom das entrevistas, a gente percebeu o recado dos jogadores. Os jogadores estavam incomodados com as notícias que tinham saído durante essa semana depois dessa derrota vexatória contra o Vasco. E ontem tivemos no final do jogo o erro do Jandrei. O erro do Jandrei, por um lado, ele foi muito bom, por quê? Porque mostrou a união do grupo. O time abraçou o Jandrei e essa atitude mostra o comprometimento do grupo, a união do grupo. Isso foi muito bom. Falando um pouco do Jandrei, na minha opinião, eu levo mais para uma falha isolada. A gente sabe que o Rafael é mais goleiro, a gente sabe que o Rafael é o titular e o Jandrei é reserva. Porém, temos que apoiar. A gente não precisa comprar essa briga da falha, levar aí por algo pessoal. A gente tem que apoiar, até porque ele é jogador de São Paulo, ele de certa forma é um bom goleiro, ele precisa de confiança como qualquer outro jogador, ele pode errar como qualquer outro jogador, então a gente não pode potencializar, até porque se a gente der muito crédito a essa falha do Jandrei, vamos acabar tirando a confiança dele de vez e pode até comprometer os outros jogos. Então é importante a gente levar essa falha como algo isolado. A gente sabe que no jogo do Vasco ele mereceu as críticas, mas no jogo de ontem, sinceramente, na minha opinião, eu levo para um fato isolado. Não vou criticar ele, ao contrário, eu vou apoiar. E é isso que o São Paulo precisa. Por isso que essa vitória de ontem ela foi muito importante, porque traz paz para o ambiente. Os próximos jogos são jogos difíceis e o São Paulo precisa viver um ambiente tranquilo para trabalhar e chegar bem nos próximos jogos. Eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo criticando o Jandrei, ao contrário, eu vou apoiar e eu desejo que a confiança dele volte e ele é humano como qualquer outro. E se a gente for observar, se a gente pega algumas peças, por exemplo, Thiago Carpini, Jandrei, tem algumas peças, tem algumas figuras, tem alguns elementos que tanto os torcedores quanto a imprensa, eles não têm tolerância. A pessoa não pode ter o mínimo de falha que já cai matando em cima dos caras. Então, assim, essas duas derrotas que o São Paulo teve aí contra o Cuiabá e contra o Vasco, que na minha opinião foi duas derrotas vexatórias, imagine se essa apresentação fosse com o Thiago Carpini. Imagine como que a imprensa iria cair matando em cima do cara.
como que a torcida iria cair matando em cima do cara. Carpini, por muito menos, foi muito vaiado nos últimos jogos dele contra atuando pelo São Paulo. Ele merecia as críticas, sim, óbvio, mas o que eu quero dizer é que a tolerância com certas figuras é muito pequena. A gente precisa, de certa forma, apoiar os caras. Os caras precisam de confiança. E quem pode dar essa confiança aos jogadores somos nós torcedores, porque vindo de fora dos rivais, da imprensa, você pode esquecer. É tumultuar o ambiente e, por consequência, prejudica o São Paulo. Então a gente precisa ficar de olho nisso, apoiar os jogadores, apoiar o São Paulo, para trazer confiança para os caras desempenhar bem dentro de campo. Beleza? Eu gostaria de ouvir a sua opinião também aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque é muito importante para o crescimento aí do nosso canal. E projetando o jogo de domingo contra o Bahia, infelizmente não teremos o Beldia dentro de campo, até porque ele tomou o terceiro cartão amarelo e não comandará o São Paulo na beira do campo ali. A gente perdeu uma oportunidade de ver o Zubeldia e o Rogério Ceni ali no Morumbi, dentro de campo, trabalhando e dirigindo seus times. O importante é que o São Paulo chega bem, chega confiante, chega leve para esse jogo. A gente vê aí pelos vídeos que o São Paulo posta nas redes sociais, os jogadores alegres, felizes. Isso é muito importante. Então é isso que queremos, ver o time forte, alegre e confiante para a sequência dos próximos jogos. Beleza, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal e vamos São Paulo!